Paz do Senhor, família Aliança Eterna. É um prazer estar nessa noite para transmitir a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. E eu quero meditar com você, com a sua família, no Salmo 84, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Querido Deus, eterno Pai, fazemos uso, Senhor, neste momento de tua palavra. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha falar no coração deste teu servo, desta tua serva, que está, ó Deus, nesta live, pelo Facebook, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor possa falar ao coração do teu filho, ao coração da tua filha. Ó Deus, a cada família reunida nessa noite, que o Senhor possa ministrar a cada coração. Deus, eu quero te louvar e quero pedir, Senhor, meu Pai, que a tua bênção seja conosco, Senhor. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridos, estamos diante de uma palavra muito interessante, uma palavra edificante para a minha e para a sua vida. A lei mosaica, ela exigia que o hebreu do sexo masculino, ele peregrinasse pelo menos 3 vezes ao ano para participar das festas em Jerusalém, e também no templo, as 3 principais festas dos judeus, a saber, Páscoa, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E o povo que peregrinava por aquelas terras, eles tinham que necessariamente passar pelos vilarejos, pelos vales, e toda vez que eles saíam em peregrinação, rumo a esses locais, rumo a Jerusalém, rumo ao templo, eles passavam, e cada vez que passavam nos vilarejos, muitas pessoas iam juntamente com eles, e ali formava uma grande coluna de pessoas que iam caminhando em direção a Jerusalém e em direção ao templo. Segundo nos conta a história bíblica, necessariamente quando esse povo estava nessa peregrinação, eles passavam por um lugar chamado Vale de Baca, também conhecido como o Vale das Lamentações, Vale das Lágrimas, Vale das Balsameiras ou Vale Árido. Baca significa lágrima, significa choro. Ali em Baca o solo era árido e geralmente quando as pessoas estavam habitando naquela região, eles teriam que fazer poços para que pudessem ali ter água acessível para que as pessoas e os animais pudessem beber. Baca era um lugar terrível, Baca era um lugar árido, era um lugar que as pessoas precisavam de que estivessem todos ali unidos para que eles pudessem sobreviver àquele local. E ali aquele povo passava por aquele local, passava por aquele vale, e segundo nos conta a história, toda vez que o povo passava por aquele lugar, era justamente o período onde Deus ele derramava chuva sobre aquele lugar, e parecia que não era um vale árido, parecia que não era um deserto, parecia que não era um solo pedregoso em determinados locais. Parecia que a bênção do Senhor
estava naquele lugar e como não só parecia, mas era a bênção de Deus sobre aquele lugar. Segundo os historiadores, era talvez o mês de outubro, o mês onde acontecia este fato, acontecia este fenômeno em que o vale árido, que o vale de Baca, ele ficava florescido. Queridos, nós, como servos do Senhor, como servos de Deus, estamos vivendo dias de instabilidade, dias de dúvidas, dias onde muitas pessoas estão neste isolamento social e, na verdade, muitas pessoas estão perdendo a esperança, muitas pessoas estão angustiadas, estão aflitas, mas eu quero te dizer uma coisa, querido, no Vale de Baca, Deus pode transformar o solo árido em um solo onde possa florescer. Deus pode fazer deste solo, desta situação que nós estamos vivendo, um solo aprazível, um solo maravilhoso, onde nós podemos sobreviver e viver alegremente nessa região. Eu quero dizer para você que, assim como o salmista, no Salmo 84, está falando acerca dos peregrinos que iam em direção a Jerusalém, que iam em direção ao templo, eu tenho uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração nessa noite, e a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é: peregrinos, após o vale de Baca, nós vamos cantar. E interessante que este salmo fala de que é bem-aventurado essa pessoa que vai em direção a Jerusalém, que vai em direção ao templo. Bem-aventurado significa feliz. Mas por que a Bíblia vai dizer que é bem-aventurado, que é feliz aquele que almeja o templo, aquele que ama o templo, aquele que ama Jerusalém? Pelo menos duas características dessa pessoa bem-aventurada eu vejo nesse texto. E a primeira característica eu vejo aqui é a pessoa que tem prazer em estar com o povo de Deus para juntos adorarem ao Senhor. Aquelas pessoas que iam naquela procissão, que iam peregrinando por aquelas terras, eram pessoas que tinham desejo, almejavam em ir a Jerusalém, eram pessoas que almejavam ir em direção ao templo e estar no templo. Mas pastor, você está falando de um período onde nós não temos condições de ir ao templo. Nós estamos falando de um período onde as pessoas estão isoladas na sua casa, as pessoas estão cumprindo com o isolamento. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: templo é símbolo da presença de Deus. Templo é símbolo da presença de Deus. E eu me lembro daquela passagem que Deus, Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em mim, Deus habita em você, Deus habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, o nosso desejo deve ser em ter a presença de Deus conosco. Quando aqueles homens iam peregrinando, aquela coluna de pessoas caminhando, passando pelo vale de Baca, eles estavam ali indo em direção ao templo, eles faziam isso com muito desejo, eles faziam isso com muita emoção, eles faziam isso quase que num estado de êxtase para chegar até a Jerusalém, para chegar até ao templo. Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo nesse período que nós estamos vivendo, Deus nos convida a sentir a Tua presença, Deus nos convida a termos o desejo de chegar-se até a Sua presença, Deus nos convida em família a estarmos clamando a Ele, a estarmos buscando a Ele, a consagrar-nos a nossa vida. Meu querido, que nós possamos nesse período de instabilidade, nesse período onde nós estamos vivendo um período terrível, Deus nos convida a nos achegarmos a Ele. E quando eu vejo esse salmo, eu vejo pessoas que tinham prazer em estar juntamente com o seu outro irmão para adorarem ao Criador. E a referência aqui do Salmo 84, a princípio, vai colocar aqueles que habitam em tua casa. E aqueles que habitavam no templo na época eram os sacerdotes e os levitas, aqueles que tinham a responsabilidade com as coisas do templo. Mas no segundo momento nós também podemos se referir costumeiramente àqueles que frequentavam o templo. E nós vamos ver os exemplos na Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Jesus Cristo,
Cristo, segundo escreveu Lucas. Nós vamos ver Ana e Simeão, que estão ali descritos naquele livro por ocasião da visita dos pais de Jesus ao templo. Nós vamos ver eles ali almejando em estar no templo. E a pergunta que nós fazemos aqui é por que as pessoas que vão ao templo, pessoas que querem, que almejam pelo templo, e o templo aqui significa a presença de Deus, por que as pessoas que almejam pela presença de Deus são felizes? Por que estar no templo torna alguém feliz? Como eu disse inicialmente, estar no templo aqui é o símbolo da presença de Deus. Templo aqui é símbolo da presença de Deus. Então estar no templo significa almejar a presença de Deus conosco. Mas querido, eu e você, mesmo neste momento de isolamento, nós somos felizes sim. Nós somos felizes porque nós temos um tempo especial para reconhecer a importância de Deus na nossa vida. Eu e você precisamos reconhecer a importância de Deus na nossa vida. Por isso que nós podemos dizer que somos pessoas felizes, porque nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador em nossas vidas. Você reconheceu a Jesus Cristo como seu Salvador em sua vida. Talvez tenha alguém na sua família que está ouvindo essa live, está vendo essa live e ainda não reconheceu. Eu quero dizer uma coisa: Jesus também, Ele quer fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa que reconhece Jesus Cristo na sua vida. O que eu preciso fazer? Reconheça simplesmente Jesus Cristo no seu coração e com a boca faça a confissão para a salvação. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pessoa feliz, sim, são pessoas que reconhecem a grandeza de Deus em sua vida. São pessoas que separam um tempo especial para estar associado com outras pessoas. Quando nós estamos aqui nessa live, mesmo que virtualmente, mas nós estamos juntos em comunhão, ouvindo a palavra de Deus, e nós estamos aqui dando a devida importância para Deus a nossa vida. Nós estamos dando a devida importância do que é ter Deus na nossa vida. Em um mundo onde as pessoas estão simplesmente preocupadas consigo mesmo, só estão olhando para o seu umbigo, é importante nós louvarmos a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas. Spurgeon disse certa vez que a comunhão é a mãe da adoração, e isso ele falou com propriedade, porque não temos condições de adorar a Deus se não tivermos comunhão uns com os outros, se não tivermos comunhão com nosso irmão, se não conseguirmos olhar para a face do nosso irmão. Então essa noite, querido, é uma noite convidativa para que eu e você possamos exercitar a sua comunhão, a minha comunhão, para que nós possamos, tendo comunhão com o nosso irmão, termos comunhão com Deus e adorarmos a Deus nessa noite de quarta-feira. Porque aqueles que andam longe de Deus falham em adorá-lo, mas aqueles que nele habitam estão sempre exultando o seu nome. Por isso, querido, essa é uma noite onde nós somos convidados a exaltar o nome do Senhor. Nós somos convidados a adorar ao Senhor. Nós precisamos permitir que Deus venha habitar na nossa vida. Nós temos que ter aquele mesmo desejo. Segundo conta o historiador, as pessoas quase que entravam em êxtase quando eles estavam próximos de chegar a Jerusalém, próximos de chegar ao templo. Isso fala de desejo, isso fala de desejo por estar na casa de Deus. Nós estamos vivendo dias, querido, antes mesmo dessa pandemia, onde as pessoas não tinham prazer de sentar em um banco para aprender a palavra de Deus num culto de ensinamento, onde as pessoas não tinham prazer ou não tinham paciência para sentar em um banco para aprender numa escola bíblica dominical. Mas hoje está sendo diferente. As pessoas estão almejando, estão desejando em estar no templo, estão perguntando quando é que os cultos vão voltar, quando é que nós poderemos nos reunir novamente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, talvez Deus tenha permitido isso acontecer para que eu e você pudéssemos observar a importância de estar na casa de Deus, para que eu e você pudéssemos aguçar, ter o desejo de estar na casa de Deus, para aprender na tua casa, para cultuar o teu nome, para não fazer do culto uma rotina, mas para que possamos ter ali o prazer de estar na presença de Deus, para cultuar a Ele em todos os momentos. É um momento, querido,
E nós precisamos entender a importância desse tema por duas razões, querido. Porque isso vai mostrar a importância da comunhão na igreja, principalmente nos dias de hoje, quando a igreja está sendo colocada de lado, estava sendo colocada de lado pelos irmãos, estava sendo colocada de lado pelos cristãos, mas vai retratar também a importância missionária da igreja que está neste mundo, quando todos se voltam para si mesmo, e aí a igreja ela vai passar a reconhecer Deus como sendo o criador de suas vidas. É momento de nós, como igreja do Senhor, reconhecermos isso. É momento de nós, como igreja, entendermos a importância da comunhão e a importância de nós observarmos a palavra de Deus e querermos, de forma como a corça anseia pelas águas, nós queremos também a presença de Deus em nós. Por isso que a pessoa que é feliz, que o salmista está dizendo que é feliz, a pessoa que almeja o templo, é a pessoa que tem prazer em estar com o povo de Deus para juntos adorar ao Senhor. Mas não somente isso, é a pessoa também que continua caminhando com Deus e com o povo de Deus mesmo em meio aos problemas da vida. Muitas pessoas desistem de buscar ao Senhor quando o problema se instala. Muitas pessoas desanimam de buscar a Deus quando são acometidas pelas adversidades, pelos problemas da vida. Mas, querida, a história da igreja, ela nos conta diferente. A história da igreja nos mostra, a história bíblica nos mostra que os períodos de adversidade, os períodos de crise, os períodos de angústia, eram os períodos onde a igreja cada vez mais se firmava na fé. Nós estamos passando por um período de crise, por um período de agravamento, de colapso, mas nós sabemos que Deus está conosco. Nós sabemos que mesmo diante de todas essas coisas, nós escolhemos andar ao lado de Deus, nós escolhemos andar ao lado do nosso irmão, nós escolhemos estar em comunhão uns com os outros para caminhando com Deus, mesmo em meio aos problemas da vida, nós vamos continuar a nossa jornada. Por isso, querido, eu e você somos peregrinos, eu e você somos peregrinos caminhando pelo vale de Baca, pelo vale do choro, pelo vale da lágrima, pelo vale das lamentações. Mas saiba de uma coisa: após o vale de Baca nós vamos cantar, após o vale de Baca nós vamos levantar a bandeira da vitória e vamos dizer que verdadeiramente o Senhor passou conosco perante essas coisas. Quando aqui o salmista, ele vai mostrar essa segunda parte do salmo. Aqui aparece como se nós tivéssemos uma guinada para falar de todos os peregrinos. E aqui é importante nós fazermos 3 observações sobre essas pessoas, porque essas pessoas que estão caminhando pelo caminho de Baca são pessoas que dependem de Deus para serem fortalecidas durante a jornada terrena. Estar sozinho, querido, no vale de Baca significa a morte, mas ser dependente de Deus no caminho de Baca significa que nós não estamos sozinhos, significa que Deus está conosco, significa que nós não vamos morrer no vale de Baca, significa que nós não vamos perecer no caminho de Baca, significa que nós vamos até chorar, que vai haver lágrimas no caminho de Baca, mas significa que o Senhor vai nos passar por este caminho por este vale de Baca, por esse vale de lágrimas, mas nós vamos passar porque Deus está conosco. Sozinho ninguém consegue passar o deserto, sozinho ninguém consegue vencer o vale de Baca, mas com o Senhor, saiba de uma coisa, nós vamos passar por esse caminho de Baca e o Senhor vai fazer chover sobre este caminho e vai florescer ao nosso redor. Segundo conta a história, queridos, no caminho de Baca, quando as pessoas estavam caminhando por aquele caminho, vinha chuva e o caminho ali florescia, o caminho ali era regado. Isso significa, querido, que no vale de Baca também vai ter milagre.
milagres, mas isso depende de mim, depende de você, ao convocar a Deus, para que Deus possa ser comigo, possa ser com você na minha história, na sua história, e em nome do Senhor, nós vamos passar por esse caminho, por esse vale de Baca. Isso significa, querido, que essas pessoas, elas dependiam de Deus para caminhar, e caminhavam desejando ter um encontro com Deus. Talvez você deu uma rateada por este caminho, talvez você parou neste caminho, talvez você desanimou nesse caminho, mas Deus está nessa noite te convidando a caminhar com Ele, a ter um encontro com Ele, mesmo neste vale de Baca, mesmo neste vale de lágrimas. Deus está te convidando a depender dEle. Não queira andar com a sua própria rota, não querer seguir este caminho sozinho, mas Deus te convida a ser dependente dEle nesse vale de Baca. Deseje nessa noite, querido, ter a presença de Deus com você. Deseja, querido, sim, estar na casa de Deus quando passar tudo isso, mas acima de tudo, acima de estar num templo, querido, deseja a presença de Deus no seu coração, te conduzindo por todos os momentos da tua vida. Segundo Spurgeon, nem a oração, nem o louvor, nem o ouvir da palavra serão agradáveis ou recompensadores para as pessoas cujos corações estão em outros lugares. Talvez você, antes desse período de isolamento, antes desta pandemia, estava na casa de Deus, mas sem desejo, estava indo como simplesmente uma rotina. Você não estava desejoso como aquela procissão, como aqueles peregrinos que caminhavam desejosos por chegar ao templo, desejosos por chegar em Jerusalém. Talvez você não estava assim, talvez você estava indo simplesmente por ir, mas, querido, assim como Spurgeon disse isso, nem a oração, nem o louvor, nem o ouvir da palavra serão agradáveis ou recompensadores para as pessoas cujos corações estejam em outros lugares. Mas eu te convido a ter o coração na palavra. Quando você for orar, ter o coração na oração, e ali falar com Deus de uma forma como você nunca falou. Ter o seu coração naquele momento, quando você for louvar ao Senhor, quando você for ouvir a palavra de Deus, você venha desejar isso, venha almejar isso, que isso seja aprazível para você, que isso seja algo que vai te trazer um desejo, um prazer em ouvir a palavra de Deus, em orar, em buscar a face do Senhor. Por isso, João Calvino, ele vai dizer que nada é mais injurioso ao ser humano do que confiar no seu próprio entendimento. Muitos que confiavam no seu próprio entendimento estão hoje distantes de Deus, estão hoje, meu querido, vivendo um momento terrível, uma fase terrível da sua vida, porque não confiaram no Senhor, confiaram simplesmente no seu pensamento, simplesmente no seu entendimento, e se distanciaram de Deus. Meu querido, mas hoje eu quero te convidar a ser dependente de Deus, porque ser dependente de Deus é ser fortalecido nesse período de pandemia. Ser dependente de Deus significa que nós estamos colocando a nossa confiança em Deus, porque Deus é o nosso socorro. Essa é a primeira característica, essa é a primeira observação sobre essas pessoas que almejavam quando iam em direção ao templo. Essa é a primeira observação das pessoas que almejavam quando iam em direção a Jerusalém. Essa é a primeira observação que quando nós lemos o Salmo 84, estes peregrinos, eles almejavam, eles desejavam, dependente de Deus, em estar no templo. Mas a segunda observação que eu faço aqui, que essas pessoas faziam das dificuldades oportunidades de bênção. Meu querido, eu e você estamos passando por esse momento, porque quem está peregrinando por este mundo já sabe que mesmo quando anda ali
naquele caminho de vale, naquele caminho terrível, naquele caminho árido, naquele deserto, ele precisa andar sendo fortalecido por Deus, porque sozinho ele vai perecer. Por isso eu e você precisamos andar no vale de Baca, mas olhando a dificuldade do vale de Baca, mas criando oportunidades de bênção. Eu, querido, muitas pessoas estão se desanimando, muitas pessoas estão dizendo: já que a igreja não vai abrir, já que o templo não vai abrir, então eu vou desistir da caminhada, eu vou parar por aqui, porque as pessoas não estão tendo fé para abrir o templo. Não, querido, isso não é isso, não é isso, é porque Deus está nos dando uma oportunidade para nós fazermos desse período de dificuldade uma oportunidade de bênção, porque o vale de Baca, Baca significa lágrima. Eu e você estamos vivendo um tempo de choro, um tempo de lágrima, aquele tempo que o sábio Salomão disse que há tempo de abraçar, mas há tempo de afastar-se de abraçar. O período que estamos vivendo é um tempo de afastar-se de abraçar, mas Deus nos convida a fazer dessa dificuldade uma oportunidade de bênção. E aí a pergunta que eu faço, a pergunta que nós fazemos neste momento: o que faz o peregrino diante das dificuldades? Ele reclama, ele esbraveja, ele calunia, ele se ira contra Deus, ele se ira contra a igreja, ele se ira contra o pastor, ele abandona a comunhão, ele desiste de servir ao Senhor. Não, querido, o peregrino ele não faz isso. O peregrino de Deus, ele fazia desse vale uma bênção, não somente para si, mas fazia este momento um vale de bênção para ele e para os seus irmãos, porque segundo conta a história, aqueles que primeiro chegavam ali no vale de Baca, eles começavam agora a cavar, a fazer poços, para que eles pudessem ter acesso à água, e ter acesso à água significa que eles estavam fazendo daquela dificuldade uma oportunidade de bênção. Deus está nos dando, querido, neste momento, um período que é um período de dificuldade, mas também nos dando uma oportunidade. Para quê, pastor? Para que esta oportunidade seja oportunidade de bênção para você, para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Faça, querido, deste momento uma oportunidade de bênção, porque note, querido, que enquanto os peregrinos cavavam os poços, a chuva que mandava não era os peregrinos, a chuva que mandava era Deus. Talvez você está assim: eu vou morrer nessa situação, eu vou perecer nessa situação. Você só precisa fazer deste momento uma oportunidade de bênção. Você só precisa cavar o poço no vale de Baca. Você só precisa cavar o poço, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você esteja derramando lágrimas, continue cavando o poço, porque quem vai mandar a chuva é Deus. Quem vai fazer dessa oportunidade uma bênção é Deus. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Nós aprendemos, querido, que Deus está com o seu povo nos vales áridos que a vida proporciona. A vida nesses dias está nos proporcionando vida difícil, vida de dificuldade, período de dificuldade, mas Deus nos convida a, nesse período de dificuldade, a fazer dessa dificuldade uma oportunidade de bênção. Essa é a segunda observação que nós fazemos com base no Salmo 84. A primeira observação: que dependemos de Deus, e quando nós dependemos de Deus, nós somos fortalecidos durante a nossa jornada terrena. A segunda observação é que nós precisamos fazer da dificuldade uma oportunidade de bênção. Deus tem proporcionado isso para que você seja um canal de bênção para o seu vizinho. Como eu posso, pastor, ser um canal de bênção para o seu vizinho? Se você possui condições, querido, abençoe o seu vizinho com 1 quilo de alimento, abençoe o seu vizinho com a oração intercessória, abençoe o teu vizinho com um jejum, um propósito de jejum pelo teu vizinho que está enfermo. Nós temos condições de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Nós só precisamos seguir, querido, o que a palavra de Deus está a nos dizer. Os
peregrinos ali faziam daquele momento, daquela dificuldade, um período, uma oportunidade de bênção. E eu e você também, Deus nos convida a fazer deste período um período onde nós possamos fazer dessa dificuldade uma oportunidade de bênção. Essa é a segunda observação que nós fazemos dessas pessoas que estão continuando caminhando com Deus e com o seu povo, mesmo em meio às dificuldades e aos problemas da vida. A terceira observação que nós fazemos aqui no texto é que elas caminhavam juntos até que todos chegassem ao destino final. Qual era o destino, pastor? O destino é chegar a Jerusalém. O destino dos peregrinos ali é sair do local onde eles estavam e passando, caminhando ali nos vilarejos, as outras pessoas iam se juntando àquela procissão, e assim aquelas pessoas iam saindo das suas casas para estar juntamente com aquela multidão. Isso nos remete à igreja, porque a igreja significa chamados para fora. Nós somos chamados, querido. A igreja ela não está restrita às quatro paredes do templo. Nós temos uma oportunidade nessa dificuldade de usar os nossos canais, nas nossas lives no Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, através, querido, mesmo nós distante, ou até mesmo aqueles que estão trabalhando, para os nossos colegas de trabalho. Faça, querido, deste momento uma oportunidade de bênção, porque quando você estiver nessa procissão, quando você estiver peregrinando rumo a Jerusalém, outras pessoas se juntarão juntamente conosco. Isso fala da evangelização. Eu e você precisamos, querido, trazer as pessoas para junto de nós, para que nós possamos caminhar juntos até que todos cheguemos ao destino final. Quanto mais caminhavam, mais esperança tinham em chegar. Eu fico observando, querido, que muitas pessoas neste período de isolamento estão desanimando, querido. Deixa eu te dizer uma coisa: a caminhada precisa nos deixar mais esperançosos. Nós não podemos na caminhada desistir, ficar desanimado, porque Jerusalém é logo ali, Canaã é logo ali, e quanto mais caminhamos, nós precisamos ficar mais esperançosos. Mas a história da igreja brasileira está revelando o contrário. Está revelando que as pessoas, quando se converteram, elas estavam desejosas, elas estavam com o seu coração ardendo por levar a palavra, por orar, por buscar a presença do Senhor. Mas os dias que essas pessoas vão caminhando, os anos vão passando, e essas pessoas vão chegando a um estado de letargia, a um estado de inércia espiritual, a um estado de comodidade espiritual, ao ponto das pessoas não estarem mais esperançosas com a volta de Cristo, ao ponto das pessoas não estar mais esperançosas aguardando a Jesus. Mas essas pessoas que caminhavam aqui no Salmo 84, elas saíam do seu lugar, e a cada momento que passava nos vilarejos, mais pessoas iam se juntando a ela, e elas caminhavam ali peregrinando, cantando alegremente e desejosas, quase que em êxtase, para chegar até ao templo, para chegar até a Jerusalém. Isso fala que a nossa caminhada, ela precisa ser uma caminhada marcada de esperança, marcada que nós estamos aguardando Jesus Cristo. Quanto mais caminhamos, mais esperança precisamos ter. A nossa estadia não é aqui, o nosso estado não é aqui, o nosso destino não é aqui. O texto indica, querido, que quanto mais eles caminhavam, mais a comunhão era entrelaçada, mais o companheirismo havia entre eles, mais a amizade havia entre eles. Um ajudava o outro, um apoiava o outro. Isso fala de comunhão, isso fala ter tudo em comum, no partir
partir do pão, nas orações, nos propósitos, na obediência, na santificação, no cuidado. Isso fala, querido, que eu e você precisamos nos voltar para Deus, nos voltar para os nossos irmãos e termos tudo em comum, porque nessa caminhada ali, ninguém caminhava sozinho. Por mais introvertido que seja, por mais tímido que seja, por mais retraído que venha a ser, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da comunhão, porque isso fala, o Salmo 84 fala da comunhão, das pessoas que cada vez com a comunhão entrelaçada estavam mais esperançosas. Chega de indiferença, meus irmãos, chega de isolamento, chega de individualidade, de individualismo. Nós precisamos cultivar a comunhão para que nós possamos chegar até a Jerusalém. Caminhamos junto até que todos cheguemos ao destino final. Essa é a terceira característica que fala neste salmo. Jesus, querido, era o único que poderia fazer a obra sozinho, era o único que poderia andar sozinho, porém ele escolheu discípulos para estar após si. Não é hora de dizermos que nós vamos andar sozinho, não é hora que nós vamos dizer que vamos parar, porque a caminhada está difícil, porque o nosso trabalho está nos fadigando ao ponto de não termos mais ânimo para estar na casa de Deus, ao ponto de dizermos que nós não temos mais ânimo para orar, ao ponto de dizermos que essa pandemia está nos enfraquecendo. Não, querido, a história da igreja nos diz que quanto mais perseguição, mais o povo estava unidos em oração. Quanto mais Nero perseguia, fazendo ali daquela rota a cidade, uma rota onde os cristãos eram ali colocados em postes para iluminar o caminho até o palácio, mas isso nos indica, querido, que o povo estava buscando a face do Senhor, que o povo estava buscando a face do Senhor. Eu e você precisamos buscar a face do Senhor, mesmo neste tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de isolamento. É hora de buscarmos a face do Senhor, é hora, querido, de estarmos buscando a face do Senhor vividamente, esperançosos, porque Jerusalém é logo ali, porque Jerusalém é logo ali. Jesus está às portas e nós precisamos andar esperançosos até a volta de Jesus Cristo, para que nós possamos chegar até a Jerusalém celeste. Querido, eu concluo dizendo que enquanto Deus nos conservar a vida, nós temos que caminhar por muitas estradas e muitas delas não serão agradáveis. Quem disse que seria fácil? Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas a frase final é que nos traz esperança. A frase final é que nos traz esperança, e a frase final diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A estrada para Baca é árida, a estrada para Baca é pedregosa, a estrada para Baca nos traz lágrimas, nos traz choro, mas nós precisamos continuar a caminhada, porque mesmo que não seja agradável, logo ali nós chegaremos a Jerusalém, porque nós, querido, precisamos ter Deus na nossa vida. E eu quero, querido, te desafiar nessa noite, te desafiar a pensar agora em alguém cuja vida você poderia fazer a diferença e realizar alguma ação relacionada a ela. Eu te faço esse desafio. Se você está fazendo o propósito da oração de Daniel 3 vezes ao dia, eu te convoco a escolher uma pessoa para que você possa orar com ela. Quem sabe fazer uma videochamada e orar com ela alguns minutos, algum momento. Quem sabe aquele familiar que está distante e você agora fazer uma oração com ele. Eu te desafio, porque nesta caminhada rumo a Jerusalém, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, porque Jerusalém é logo ali. Que Deus em Cristo nos abençoe, e eu quero orar com você e com a sua família neste momento. Querido Deus, eterno Pai, abençoa este teu servo, abençoa esta tua serva, Senhor. Ó Deus, nós somos peregrinos,
somos forasteiros, somos estrangeiros, caminhando pelo vale de Baca, mas sabemos que após Baca nós vamos cantar. Após o vale de Baca, ó Deus, aqueles que não desistiram deste caminho pedregoso, deste caminho árido, sabemos, Pai, que aqueles que não desistiram nessa caminhada vão chegar até a Jerusalém celestial, porque Jerusalém é logo ali. Pai, fortaleça este teu filho que estava desanimado, fortaleça este, Senhor, que estava afastado dos teus caminhos, que ele possa retornar para a tua presença. Abençoa esta família, abençoa este teu servo, cura aqueles que estão enfermos, Senhor, dá vitória aos teus filhos, Senhor. Eu peço, Senhor, a tua bênção e que essa esperança seja, Senhor, cada vida, cada momento, Senhor, reavivado em nossos corações. Abençoa, Senhor, cada um que está ao alcance dessa live, é o que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém, amém.